meu irmão, eu vou pedir a você que vá comigo à primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia comigo, na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou operando. Quem não trouxe Bíblia, irmão? Deus está vendo, viu? Deus vê todas as coisas, aleluia. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Achou aí, minha irmã? Não arrancou da Bíblia não, né? Está aí ainda, né? Capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados e com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Feche os teus olhos, curve a fronte, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos testemunhos de milagres, Senhor. Obrigado pelo mover do Teu Espírito neste lugar. Obrigado porque aqui, Pai, o Senhor tem liberdade, Senhor, para tratar no nosso coração, no íntimo, Senhor, nas nossas feridas. Por isso lhe pedimos, Papai, que o Senhor se manifeste, Pai, em nosso meio com poder e glória, Senhor, através da Tua palavra. Que não sejam homens, Pai, mas a Tua voz a ser ouvida no nosso coração. É o que nós oramos, repreendendo toda, Senhor, distração e intenções, Pai, de atrapalhar com que o Teu povo, a todos nós, possamos ouvir a Tua voz. Nós oramos assim, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses tem inúmeros temas extremamente importantes para a nossa vida cristã. E aqui no capítulo 5 tem algo bastante especial para todos nós. E eu não sei se você prestou atenção durante a leitura, mas há uma palavra que se repetiu algumas vezes, pelo menos 3 vezes ela foi repetida. E todas as vezes que há repetição de uma palavra, de uma expressão no texto bíblico, tem um motivo para isso. Não há qualquer outra razão senão chamar a tua atenção para aquilo que está escrito. E se você fez algum dia algum curso de preparação, seja de sermão, de estudo, enfim, você aprende exatamente a identificar as palavras que são chave no contexto que você está lendo, porque Deus está trazendo a sua atenção para isso. A palavra em questão aqui, meus irmãos, é a palavra dormir, que apareceu algumas vezes aqui no texto que nós lemos. Essa palavra é bastante interessante. Eu só falei dormir, o irmão já começou a bocejar aí, já, tá vendo? Já deu sono aí, né? Quantos aqui gostam de dormir? Eu vou fazer uma pergunta bem... Fala, aleluia, aleluia. Tem irmãos que dormem, e dormem bem, que é o meu caso. Eu acho que eu durmo bem, né? Mas tem irmãos que dormem muito bem, entendeu? E tem irmãos que eu nem sei se estão acordados, entendeu? É meio que constante, assim, esse processo de sono, né? Eu me lembro a minha esposa contando uma vez que ela viajou, acho que 16 horas de ônibus, foi isso? 24 horas de ônibus, ela disse que ela dormiu, acordou, dormiu, ela nem viu a viagem porque dormiu 24 horas seguidas, meu irmão.
Você já pensou num negócio desse? Eu durmo a minha cota diária e quando eu acordo, se eu durmo para além disso, eu acordo com dor de cabeça, eu não acordo lá tão bem. Mas tem pessoas que, o treco vai, né? E assim, se não jogar uma aguinha no rosto lá, é capaz de Jesus voltar e o sujeito estava dormindo ainda, né? Mas enfim, dormir é uma coisa razoavelmente gostosa, né? Para quem gosta. Não é bom você, num dia cansado, né? Que você está exausto e tal. O que todo mundo fala? Nossa, eu não vejo a hora de encontrar com a minha cama, né? Nossa, queria tanto meu travesseiro essas horas. São coisas que a gente ouve, por quê? Você, quando deita, repousa e... Só não pode sonhar com aquele... Como é que é? O ETzinho lá, né? Tem uma piada do sonho do ET, que o ET falava, pô, faz xixi, e o homem fazia xixi na cama. Você já ouviu essa história do ET? Rapaz, que coisa horrorosa, né? Mas dormir é muito bom, não é? E aqui a palavra apresenta pelo menos 3 vezes essa palavra de dormir. E no sentido bíblico, existem pelo menos 3 compreensões do motivo de que Deus na sua palavra põe essa palavra dormir. A primeira opção, o primeiro sentido para dormir, não é? É o sentido que todos nós conhecemos, né? Que é de adormecer, é deitar, dormir, roncar, enfim, dormir. Esse é o primeiro sentido. Meio óbvio, mas precisa que seja dito, não é? O segundo sentido, já não. Jesus, quando foi até aquela menina e a curou, ressuscitou ela da morte, ele disse para os discípulos e para as pessoas que ela não estava, ela só estava dormindo. E as pessoas, como assim está dormindo? A menina morreu, não é? Então, o segundo sentido para a expressão dormir é a morte, uma referência à morte, mas à morte física. Nós vamos encontrar vários textos bíblicos falando sobre alguém que está morto, dizendo que ele dorme. É um estado como comparado a quem está a dormir. Não tem nada a ver com a doutrina do sono da alma, pelo amor de Deus, não vai entender errado, isso aí é outra coisa. E pula para quando a gente puder falar sobre isso. O terceiro sentido para a palavra dormir, se não é dormir fisicamente, se não é adormecer, fechar os olhos, sonhar e acordar no dia seguinte, ou tempos depois, e se não é a morte física, o terceiro sentido é para alguém que está vivo, muito bem vivo, contudo, morto espiritualmente. E neste terceiro sentido, os vivos mortos espiritualmente, não despertados pela graça para a contemplação da palavra do Senhor, são exatamente aquelas pessoas que, quando nós falamos de Deus para elas, elas rejeitam a palavra. Elas rejeitam qualquer coisa que venha da igreja. Falou de crente hoje, dá até arrepio em alguns. Apesar de ser modinha, né? Para outros, dá até arrepios. Eu me lembro de uma vez, numa situação, uma pessoa virou para mim muito brava. Ela, depois de ter tomado um pouco de cerveja e eu sei lá o que mais, ele falou para mim, você nunca fale de Jesus para mim, não vem orar comigo, não vem nada. Aí eu disse para ele, falei, tudo bem, não jogo pérolas aos porcos. Aquela pessoa não esperava a minha reação. As pessoas não querem ouvir falar porque elas estão mortas, e mortas espiritualmente. Elas dormem no sentido bíblico. E são exatamente estas pessoas que, quando nós falamos da Bíblia, falamos da autoridade bíblica, do texto bíblico, da veracidade da palavra, o que é que nós ouvimos? Isso tudo é balela. Isso tudo é história da carochinha. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito. E dá uma vontade de virar Pedro, arrancar a espada e arrancar a orelha. Você não fala assim do meu Deus, não, menino. Né? Mas Deus não precisa que a gente defenda Ele. A sua palavra é verdadeira. Mas essas pessoas não acreditam. Criam casos e contam carochinha, né? Aliás, dizem que é conto da carochinha, dizem que é história para boi dormir, enfim, enrolação de pastor. Tem tantas expressões que tem por aí afora, não é verdade? Você já ouviu isso? Se não ouviu, você está precisando começar a evangelizar, irmão, para escutar essas coisas, para sentir na realidade como é que é esse mundo aí fora. E essas pessoas, por exemplo, quando ouvem falar do dilúvio, que mano é dilúvio? Encheu o mundo inteiro de água. Tá bom.
Malemar foi um pedacinho de água. Meus irmãos, existem evidências de fósseis de animais que são das profundezas de oceanos, em picos de montanhas. Como que chega lá? Eu peguei e pus lá? Não, né? E não é animal pequenininho como aquele Darwin, que é uma pessoa que forjou, não é, fósseis para provar a teoria furada dele de evolução. Não, não. Encontraram fósseis lá, é só a gente pesquisar um pouquinho. O fato é que essas pessoas dizem que a nossa fé é irracional. Que tem que ser muito bocó para acreditar nas coisas que a Bíblia conta. Porque eles são super inteligentes. Por exemplo, não é? Hoje que em São Paulo aí aconteceu a parada aí, ou deve ter acontecido a parada desses movimentos, não é? Inclusive sobre isso, o que a Bíblia fala? Isso tudo é conhecido também como os sodomitas, né? Essa expressão de sodomitas ou sodomismo vem de onde? Vem de Sodoma. O que aconteceu com Sodoma? Ela foi? Destruída, queimada? Quem dá mais? Né? Tacaram fogo? Nero passou por lá e acendeu tudo? Não, né? A Bíblia narra a destruição daquela cidade. E quando nós falamos acerca disso, de que há um nível de tolerância, digamos assim, a palavra vai dizer que o nível da maldade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite. Porque Deus, na sua misericórdia, tem algo que nós podemos chamar de tolerância. Glória a Deus por isso. Mas quando chegou este limite, numa cidade chamada Sodoma, o que Deus fez ali? Veja, meu irmão, não foram homens, não foram catástrofes naturais, mas foi um agir direto de Deus. Deus fez o que com aquela cidade? Destruiu. Destruiu. E quando nós ouvimos falar sobre a destruição, eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, no capítulo 19. Não fecha aí o Tessalonicenses não, tá? Bota a fitinha que nós vamos voltar aí. Só a dica, né? Para quem tem dificuldade depois para achar. Capítulo 19 de Gênesis, meu irmão. Gênesis é difícil de achar. Capítulo 19, você achou? Verso de número 24. Então fez o Senhor com letras garrafais e maiúsculas, em caixa alta, porque quando essa palavra aparece é o nome de Deus, é Yahvé, sendo agora escrito. E eu não sei se você sabe, enquanto as pessoas escreviam com a pena na reprodução do texto, quando chegava nessa palavra, se jogava fora a pena que estava se usando. Pegava-se uma pena novinha, nunca usada, escrevia tão somente o nome do Senhor, essa pena era jogada fora de novo e pegava outra e começava. O cuidado que se tem na pronúncia, seja ela escrita ou falada, do nome do Senhor. Por isso aparece aí Senhor desse tamanho para você, para que você não tenha dúvida de quem fez. Verso 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E o que nascia na terra. Você prestou atenção nesses versículos? Você leu com atenção comigo? A ênfase na tonalidade é para prestar atenção em algumas coisas aqui. Porque estes, não é? Mortos, aqueles que dormem espiritualmente, vão dizer que isso tudo é história da carochinha. Mas no ano passado, meu irmão, em 2021, em setembro, mês de setembro de 2021, saiu num jornal, uma publicação, num jornal que é específico para cientistas, um jornal que é conhecido pela sua reputação e pela sua confiabilidade. Não são pessoas quaisquer que escrevem artigos e lá são publicados, mas são autoridades nos assuntos para os quais representam. 21 cientistas de diversas localidades do mundo, por 15 anos, estudaram uma região
e publicaram no dia 21, se eu não me engano, de setembro de 2021, o resultado de 15 anos de trabalho, 15 anos de estudo, de escavações e avaliação de tudo aquilo que eles encontraram. A região em que eles foram pesquisar se chamava Tel El Hammam. Nome bonito, né? Quando você quiser ter um gato, um cachorro, dá esse nome para ele. Tel El Hammam. Vai deitar. Tel El Hammam, vem aqui, rapaz, vem aqui. Vem comer a tua ração, alguma coisinha. Tel El Hammam. Eu nem sei se eu estou pronunciando certo, porque é uns nomes bonitos que tem naquela região, mas ela fica ao noroeste do Mar Morto. Eu não sei se você vai se lembrar da geografia bíblica, mas você tem ali Jerusalém, Jordão para cá, aqui em cima o Mar Morto, para cima dele vem um lugar chamado Tel El Hammam. E esses homens, 21 cientistas, gente estudada, com PhD, com tudo quanto é certificação de Huachachara, não é que tem por aí, que eu nem sei os nomes bonitos que tem por aí, por 15 anos estudaram essa região. E em 2013, um estudioso cristão publicou um livro dizendo que esta região de Tel El Hammam era aquilo que a Bíblia chama de Sodoma. Mas o quê? Estes céticos, esses que não acreditam na palavra de Deus, lógico que não. Estão querendo achar lugar aí bíblico que não existe. Estão querendo comprovar um lugar que não existe. Mas por 15 anos, 21 cientistas dedicaram as suas vidas e o seu processo acadêmico para pesquisar este lugar. E as descobertas, meus irmãos, são assim, de estarrecer. O artigo é público, eu vou compartilhar o link com todos vocês, para quem quiser curiar, né? Ficar curioso e quiser ir lá ver. Né? E eu vou lhe dizer o que é que o artigo diz. Eu vou até consultar aqui, que eu fiz uma anotação. O artigo tem mais de 60 páginas. Eles descobriram que em 1650, antes de Cristo, nós estamos no ano 2022, depois de Cristo. Ou seja, há quase 3.700 anos atrás, para trás da gente. Na época de Jesus, não se tinha celular, é meio óbvio, né? Não tinha tecnologia, não tinha transmissão, as pessoas tinham que ir à sinagoga, minha irmã. Você não gosta de ficar em casa bonitinho aí, não. É na casa do Senhor. Não havia tecnologia nos dias de Jesus. Ou, melhor dizendo, havia uma tecnologia, mas não como é a de hoje. 1650 anos antes de Jesus, aconteceu um evento cataclísmico. Essa é a palavra que está lá no artigo. Cataclísmico. Vou continuar lendo para você. Eles identificaram que nesta região de Tel El Hammam aconteceu uma explosão cataclísmica. Quanto nome bonito. Você se impressionou? Se não impressionou até agora, eu acho que agora vai. Eles compararam o impacto da explosão com a bomba de Hiroshima. Você deve conhecer a história, né, da Segunda Guerra Mundial, como é que ela termina, com os Estados Unidos soltando aquelas bombas, a bomba de Hiroshima que devastou o Japão. Aquilo foi terrível, não foi? Estes estudiosos identificaram que o que aconteceu em Tel El Hammam foi semelhante, não a mesma coisa, porque foi muito pior. 1000 vezes o que aconteceu em Hiroshima é o que eles conseguiram calcular. 1000 vezes a destruição de Hiroshima. Meu irmão do céu! Quando eu li aquilo, eu falei, você já parou para imaginar? Uma bomba. E aí eles continuaram, porque todos estes que estudaram não são cristãos. Este não é um artigo para a igreja, este é um artigo científico. A maior parte dos que estudaram lá, se não todos, nem acreditam em Deus. Na teoria deles, porque é o que eles conseguiram concluir até ali, um asteroide veio na direção da Terra a 61 mil quilômetros por hora
Você já pensou? Você já andou de avião? Quem andou de avião? O avião, quando ele está naquele ponto mais alto dele, que ele senta o chinelo, ele deve estar uns 600, 700 km por hora. E o treco já é rápido, né? E eu sei que ele pode voar até 2 vezes mais do que ele voa normalmente. Eles seguram lá por causa do combustível, né? Você não chega mais rápido porque é para economizar combustível. Agora, você já pensou? 61 mil quilômetros por hora. E eu lembro quando eu ganhei a minha motinha, minha primeira motoquinha, né, que eu tinha por aí, eu acho que ela não chegava nem a 90 km por hora. Mas já deitava o cabelo, já assim, né? Eu tinha cabelo na época. Imagina 61 mil quilômetros por hora. E ele veio direto na direção deste lugar chamado Tel El Haman e que foi associado com Sodoma. E quando ele chegou a mais ou menos 4 quilômetros do chão, ou seja, a 4.000 metros de altura, ele explodiu. E quando ele explodiu, isso não sou eu que estou falando, meu irmão, é o artigo de cientistas. E quando ele explodiu, ele fez uma chuva de pedras caírem sobre aquele lugar. Uma chuva de pedras. Volta lá em Gênesis do capítulo 19 comigo lá. No verso 24. Capítulo 19 de Gênesis, verso 24. Então fez o Senhor chover o quê, meu irmão? Enxofre e fogo. A explosão daquele asteroide provocou ali uma grande nuvem de fogo, pelo que eles descrevem no seu artigo científico, e fez chover pedras, estilhaços daquele asteroide que veio, na teoria deles, porque é o que eles conseguem explicar, ou pensar, imaginar, não é? E fez chover. Ontem eu estive no museu do quê? Do Catavento. Eu fui com a família, meus filhos, no Museu do Catavento. E, ao contrário do nome, eu achei que eu ia ver vários cataventos, não vi nenhum catavento. Mas tem avião, tem trem, tem fala de bicho, fala de biologia, tem peixe, tem um monte de coisa lá dentro. É um passeio bem divertido até. E entre todos os passeios ali, tinha um lugar que falava sobre a terra, o núcleo da terra e minerais, pedaços de pedra. E entre eles, quando eu fui passando com meu filho Rafael, e quem conhece meu filho Rafael, ele é meio nerdão, né? E ele olhou para o enxofre. E o enxofre que tinha lá era uma pedra mais ou menos deste tamanho. É uma pedra, meio amarelada. A Bíblia diz que Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e sobre Gomorra. Meus irmãos, o relato bíblico não é conto da carochinha. É só uma questão de tempo para que todo esse avanço científico seja capaz de identificar a grandeza da obra de Deus. E não parou por aí, não. Depois de dizer que este meteoro que se explodiu a 4 quilômetros de altura, não é? Ele causou uma pressão inimaginável. Segundo os estudiosos, os cientistas, fugiu a palavra lá? Se você estivesse lá naquele lugar e olhasse para o céu na hora da explosão, instantaneamente você ficaria cego pelo tamanho da agressividade da explosão. Você já pensou 1000 vezes uma bomba, rapaz? Não é uma bomba qualquer, é a bomba de Hiroshima. A temperatura, o ar naquele lugar alcançou 2000 graus Celsius. Você acha que está quente quando faz uns 38 graus? Eu achava que era calor lá na terra que eu morava antes de voltar para cá, que batia uns 43. Né? A turma que mora na África, foi um missionário da África lá no interior, ele disse que lá é 52, 53, todo dia. Eu falei, 50 graus? 2000 graus alcançou a temperatura naquele lugar. Eles mediram isso pela condição dos metais que foram encontrados lá. E que até hoje, se fôssemos lá agora, só tem os estilhaços do que sobrou daquele lugar. Ele disse que a região toda, todo o lugar onde é esse Tel El Haman, virou uma grande massa incandescente pelo calor que se fez ali. Se nós olhássemos de longe, a gente veria tudo aquilo como se fosse, não é, rocha derretida. Eles continuaram dizendo que o palácio, o principal lugar da principal construção, não é,
foi simplesmente desintegrado. Milhões de tijolos de barro que construíram aquele palácio simplesmente foram desintegrados, pulverizados. Isso está lá no estudo. Depois eu queria mesmo que você fosse curioso para olhar, porque é impressionante. O choque e a explosão foi calculada, não é, de mais ou menos 1.200 km por hora. Você já viu o vídeo de explosão? Alguma coisa explode ali, de repente você vê as árvores fazendo assim, né? Como se fosse uma onda de choque. Você já viu? Parece um... Sim. A onda de choque dessa explosão, pelo que eles calcularam, chegou a 1.200 km por hora. Eu não sei quanto vai um tornado, quanto vai um furacão. Você já pensou 1.200 km por hora do choque? Pedaços de ossos humanos foram encontrados por tudo quanto é lado. As pessoas simplesmente explodiram. Entre vários, tem fotos lá, viu? Também no artigo. Fotos do lugar, fotos dos ossos que foram encontrados. E eles encontraram dois ossos, como se fossem duas pessoas, não é? Próximas. E destes foram encontrados somente a pelvis, um crânio sem a mandíbula e a metade totalmente esmagada, a metade direita totalmente esmagada. As evidências forenses, porque foram lá pessoas que fazem, não é, estudos sobre a causa da morte. E as evidências forenses sugerem decapitação. As pessoas foram decapitadas, desmembradas, não é, arrancando-se os membros, e desarticuladas. Simplesmente explodiu as pessoas lá. E os ossos, que foram todos triturados, se misturaram com o pó dos tijolos que foram todos destroçados. As pessoas foram incineradas. O efeito da catástrofe fez com que, por 600 anos, aquela terra ficasse infértil. Você se lembra do relato bíblico quando Deus levanta Abraão, ainda Abraão, e diz, sai da terra dos teus pais, aí você vai para um lugar onde eu vou te mandar, bora caminhar aí. E aí quem ele leva com ele? Ele leva o seu sobrinho, Ló. Ló vai junto com ele. E chega um momento da história, a Bíblia diz que dá uns conflitos lá, né? Esse negócio de ficar andando com parente aí dá ruim às vezes, né? E deu uns conflitos, e aí o que Abraão fez com ele? Falou, faz o seguinte, nós vamos nos dividir aqui. Escolhe aí, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para cima eu vou para baixo. Escolhe um lugar aí, mas nós vamos vai dar tudo certo. Para onde Ló foi? Onde Ló morava? Qual era a região de Ló? A região de Sodoma. E por que ele escolheu aquele lugar? O que a Bíblia diz? Porque aquele lugar era um lugar muito fértil. A explosão que Deus fez acontecer naquele lugar, segundo os cientistas, por mais de 600 anos, deixou aquele lugar infértil. E a pesquisa conclui que todas aquelas pessoas foram pegas de surpresa. Ninguém esperava o que ia acontecer. Foi repentino e, de repente, sumiu. Não houve um sobrevivente. Verso de número 25, do capítulo 19 de Gênesis. E subverteu aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Não sobrou nada, não sobrou nada. O cenário lá é de devastação. Aí o que acontece é que estes cientistas, no seu relato, dizem, é impossível não se recordar dos relatos bíblicos de Sodoma, dado que é a mesma região, dado que os relatos narram exatamente o que nós descobrimos ao longo de 15 anos de estudo. Eles não afirmam, obviamente, né? Acho que o cara que é cético vai falar, foi Deus que fez mesmo, né? Mas ele diz que é impossível não perceber a semelhança do relato bíblico com o que aconteceu naquele lugar. Sabe o que isso significa, meu irmão? Viabilidade histórica. Ninguém hoje pode dizer que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra é história para boi dormir, porque já existe comprovação científica do que aconteceu.
E o que aconteceu naquele lugar, meu irmão, nada mais é do que a manifestação de Deus, da sua ira contra o pecado. As pessoas pensam que Deus é aquele senhor que fica sentado, barbudo, sentado numa cadeira, que não tem lá muito o que fazer, então ele fica bravinho com alguém, ele dá uma chicotada aí, fala, eu estou nervoso com você, para de pecar. Ou senão que ele vai e fica, meu filho, já não falei para você, levanta e arranca, dá 3 sentados, como é em casa, né? Combinado com a criançada é que quando faz arte são 3. E se repetir a arte, são 6. Aí a matemática nos ajuda, né? A fazer a criança entender que eu não posso. As pessoas pensam, meu irmão, que Deus ele é limitado na sua atuação. O que eu queria que você entendesse com isso é a dimensão da ira de Deus contra o pecado. A Bíblia diz que Ló foi para uma cidade vizinha, bem pertinho, porque os anjos estavam lá. Avisaram Ló, sai daí. E ele dizia, mas como eu vou sair? Ele falou, pega e sai, vai para um lugar chamado Zoar, que é aqui pertinho, e dá tempo de você chegar lá, porque enquanto você não chegar lá, nada vai acontecer aqui. E quando ele sai para uma cidade próxima, meu irmão, se quando explodiu Hiroshima, arrasou tudo que tinha em volta, essa é uma explosão concentrada, única e exclusivamente naquele lugar, e não afetou os arredores. Isso se chama juízo de Deus, meu irmão. A ira de Deus contra o pecado, a gente não tem a menor noção. Tem um louvor que canta por aí que diz assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Essa pessoa precisa entender que o preço do pecado dela na cruz é a vida de Jesus, é o sangue de Jesus. 1 de Pedro vai dizer que não foi por coisas perecíveis que nós fomos resgatados, mas como o sangue puro de um cordeiro sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido e com efeito desde a eternidade. O preço do meu pecado na cruz eu sei. Custou a vida do unigênito do Pai. Agora, o tamanho da ira de Deus contra o pecado, esse realmente eu nunca saberei. Essa ação de Deus em Sodoma é pontual, meu irmão. Mas Deus fala na sua palavra da manifestação de Deus, da sua ira contra o pecado, e que não é pontual, mas é eterna. E diante disso, diante dessas verdades, sobre aqueles que dormem, e dormem, portanto, espiritualmente, vem o apóstolo Paulo, dizendo lá na primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, volta lá, para que a gente possa agora entender esse texto maravilhoso que Deus trouxe para todos nós. No capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Ninguém sabe. Mas ele continua no verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados e com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Ladrão na noite. Lembra do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Lembra do que aqueles cientistas disseram, que eu comentei há pouco, que ninguém esperava o que ia acontecer? Ninguém imaginava, estavam todos trabalhando, tinha gente com as mãos assim, eles encontraram gente tentando proteger a cabeça, tinha de toda forma ali. Pessoas trabalhando, gente dormindo, gente indo para o trabalho, vida normal. E de repente, bluf, o juízo de Deus veio. Ninguém esperava. O apóstolo Paulo diz que este dia, o dia do Senhor, o dia da volta do Cordeiro, será como um ladrão na noite. Quem espera um ladrão na sua casa? Ninguém. De noite o que você está fazendo, meu irmão? Você está dormindo. Por isso que ele vai de noite, porque ele não está esperando. A Bíblia diz que esse dia vem como um ladrão na noite. E no verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E como vêm as dores de parto, a que está a dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Nenhum daqueles que pensaram e olharam para o céu, se é que foi um asteroide, não sei como é que Deus fez. Essa é a descrição científica. Mas alguém olhou e falou, nossa, o que é aquilo? Vamos fugir. Não deu tempo. Foi repentino.
Todos foram pegos de surpresa. Apesar de todos os alertas, de nenhum modo escaparão. A ação de Deus, meu irmão, não deixa que ninguém escape. Você deve se lembrar a parábola que o Senhor Jesus conta sobre Lázaro, um mendigo que morre, e um rico que também morre. A Bíblia diz que Lázaro, ele desperta no céu com o Senhor, no seio de Abraão, e o rico desperta no inferno, no lugar já de sofrimento. E a palavra diz que ele pede por alívio e a resposta é não. Ele pede para que Deus mande homens, que mande Lázaro ressuscitar dos mortos e falar com a sua família, para que eles ali pudessem ouvir e finalmente crer, para que não fossem para aquele lugar de tormento. E a Bíblia diz que a resposta foi não. Eles que ouçam os profetas que lá estão. A Bíblia diz aqui que de nenhum modo escaparão. Não há quem vá escapar. Não há quem vai chegar lá, não, mas espera aí, eu conheço o anjo Miguel, o anjo Gabriel. Ô anjo, ó, tá aqui, ó, vou te dar um pote de açaí, meu. Ó, e esse pote de açaí é lá da Amazônia, bicho, ninguém tem. Eu vou te dar aqui, você me deixa entrar no céu escondido. Não tem jeito. De nenhum modo escaparão. E aí no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. E aí Paulo desperta para que nenhum de nós, não é, se sinta amedrontado com isso, mas ao contrário, feliz. Porque eu não sou da noite. Quem está dormindo, dorme de noite. Por isso que quando chega, é pego de surpresa. Mas nós somos do dia. Nós não somos da noite. Nós somos filhos da luz e não das trevas. E aí ele continua. Assim, pois, não durmamos como os demais. Olha aí a palavra dormir, né? Não durmamos como os demais, que dormem mortos espiritualmente e que estão embebidos nas ações e atividades desse mundo tenebroso. No verso 6 ele diz assim, não é? Assim, pois, não durmamos como os demais, mas ao contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiai e sedes sóbrios, é o que a palavra diz. Porque quem está de noite, ele está dormindo ou está se embriagando, mas quem está de dia, ele está o quê? Ele está alerta, ele está vendo, ele está desperto. Não é? E nós falamos um pouquinho sobre quem dorme, e dorme bastante, né? É engraçado que quem dorme bastante diz o seguinte: mas quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir, não é? Não é verdade? Para quem gosta de dormir é mais ou menos assim. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. E o fato interessante é que este sono, num paradoxo, né, desperta o desejo de dormir ainda mais. Esse é o efeito da aproximação com o mundo, meu irmão. Ele faz com que você não vigie, não fique sóbrio, não fique atento. Você entra no estado de, parece que eu estou sonhando. E quanto mais exposição você tem, aquilo vai gerando mais e mais. É como diz a Bíblia, meu irmão, um precipício gera outro precipício. No verso 7, meus irmãos, ele diz assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. A primeira coisa que eu gostaria que nós entendêssemos aqui, meus irmãos, diante deste verso de número 7, é que os que dormem, dormem de noite. Se nós somos filhos do dia, se nós somos filhos da luz, não somos da noite. A minha vida e a sua vida, meu irmão, que estamos em Cristo, ela deve seguir o caminho da luz e não do da noite. É por isso que a igreja nunca, jamais vai se parecer com esse mundo. Jamais. Porque quem o fez é o Pai das luzes, não é o Pai das trevas. A igreja não se parece com ela. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, para Cristo, e não para esse mundo. Portanto, a igreja não se parece com o mundo. Se a minha vida tem características fortes deste mundo, o meu discurso é semelhante ao discurso do mundo, a minha atitude, as minhas ações são semelhantes às ações deste mundo, quer dizer que na minha vida parece não ter acontecido um novo nascimento. Porque há incompatibilidade.
No verso 7, o apóstolo Paulo diz que os que dormem, dormem de noite. Mas se você está em Cristo, meu irmão, você foi despertado. Despertado para a graça. Deus lhe abriu os olhos. E no verso de número 8 ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios e revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Se nós somos do dia, se nós fomos despertados pela sua graça, o que Paulo nos sinaliza aqui? Ora, a primeira coisa que nós observamos aí no verso 8 é que nós estamos em guerra. Simples. Nós estamos em guerra. Você tem pelo menos 2 inimigos, meu irmão. Você tem 2. Alguém vai dizer, é a sogra e é o vizinho. Você tem pelo menos 2 inimigos. O primeiro deles está dentro de você. É a sua velha natureza. É você mesmo. É você quem busca, não é? Na sua cobiça, você encontra par com o tentador e você se aproxima. Pela cobiça que está dentro de você. Você é o seu primeiro inimigo. Isso não é papo de autoajuda não, viu, meu irmão? Isso é Bíblia, viu? Pelo amor de Deus, vai pensar errado. Você tem uma natureza antiga e que permanece dentro de você. E quanto mais você dá a ela, não é? Atenção, mais ela cresce. Uma vez eu estava ainda em tempo de seminário e um professor falava sobre essa questão do novo nascimento e uma comparação que ele fez que é bastante interessante. Imagina uma edificação, um prédio. Aquele prédio está ali. Esse prédio é a sua velha natureza. Mas um dia, pela graça, o Senhor foi até você como foi até Abraão. E disse, Abraão, levanta daí. Sai da terra dos teus pais, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mandarei. Deus um dia fez isso comigo e com você. Se você está em Cristo, Deus foi até você e te despertou do sono da morte. Essa edificação que era a sua antiga natureza, ela foi implodida. Você já viu um prédio sendo implodido? Coloca um monte de banana de dinamite lá e alguém faz assim, valendo. Aí o negócio... né? Quando aquele troço cai, já não é mais uma edificação. O que tem ali agora? Um monte de entulho. Foi pro chão. Tem umas implosões que não dão muito certo, né? O negócio cai assim, arrebenta o prédio do lado, mas é tão interessante ver, né? Você já viu o videozinho? Como cai direitinho assim, parece que vai amassando assim, né? Só que ficou o entulho. No lugar onde havia a velha natureza, Deus edificou um novo prédio ali. Mas o entulho do antigo continua ali. Nós continuamos aqui. Dá um beliscão aí em você mesmo, né? Carinhosamente. Dê um beliscão. Você está vivo, né? Glória a Deus. Então, nós não estamos ainda nos céus. Por isso a gente compartilha da velha natureza. A Bíblia nos ensina a subjugá-la, a mortificar a carne. Por isso, meu irmão, no verso de número 8, diz assim o apóstolo Paulo, nós, porém, somos do dia. Por isso há necessidade de que nós sejamos sóbrios, atentos, não é? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo descreve agora elementos que são elementos de uma armadura. Não tem nada a ver com Efésios no capítulo 10, lá onde ele vai falar da armadura de Deus. Alguém vai fazer uma associação lá. Mas não é a intenção de Paulo de dizer como é uma armadura, como é que você luta e tudo mais. Ele só está te dizendo que nós agora, que fomos despertados, nós somos do dia, nós estamos em guerra. E para essa guerra nós devemos nos revestir da nossa fé, por isso ele diz a couraça da fé, e do amor. E colocando também o capacete da esperança da salvação. Sabe por quê, meu irmão? Porque vem aqueles pensamentos, não é? Que são direcionados pelo diabo para dizer que você não consegue, para dizer que você não pode, para dizer que você não é capaz. E não é para fazer coisas por aí, mas é para o Senhor. Quem é você para se levantar e orar pelaquela irmã? Tua mão está suja? Meu irmão, quem purifica é o sangue do Cordeiro. Tendo Deus justificado, quem pode dizer que não é justo? Nós vimos isso na semana passada.
Vem pensamentos para dizer, mas você é um relaxado, você é isso, aquilo, você é aquilo, você comeu linguiça hoje no almoço e está querendo falar de Deus hoje. Meu irmão, quem nos levantou, quem nos instituiu foi Deus. E por isso nós estamos em guerra contra este que quer fazer com que nós percamos o nosso foco, que é a nossa pátria celestial. Para que a gente olhe para este lugar e faça como deste o nosso lar. E este não é o nosso lar. Você já ficou em hotel alguma vez? Você já repousou no hotel, na casa de alguém, né? Pode ser até meio confortável, mas aquilo lá não é a tua casa. Às vezes vai ter um cheiro esquisito, um cheiro que não é meio igual o seu, né? Porque a gente demora, sei lá quantos meses para tirar aquele lençol para lavar. Então ele cria um cheirinho, né? Peculiar, não fica? Né? Gente que gosta de dormir assim, aquele cheiro daquele negócio aqui. Mas não é a tua casa. Vai ter um outro cheiro. Nossa, até me abrigou, mas não é o meu lugar. Mas há um momento em que a gente sai desse hotel e vai para a nossa casa. Ali é o nosso lugar. Este mundo não é a nossa casa. Nós estamos aqui, e enquanto estamos aqui, lembremos que estamos em guerra. Por isso, meu irmão, se revista da sua fé. Não de qualquer outra coisa que esse mundo tenha, de soluções baratas para problemas que somente Deus é capaz de simplesmente consertar em mim e em você, de arrumar questões e relacionamentos. É só em Deus, por isso revista-se da sua fé e do amor, meu irmão, da prática daquilo que é a palavra de Deus. Buscando então a esperança da salvação como capacete, para preservar os meus pensamentos e por consequência os meus sentimentos de que este não é o meu lugar. Eu estou aqui há 42 anos, glória a Deus por isso. Mas esse não é o meu lugar. E tantas coisas Deus fez para que chegasse até o dia de hoje, para que eu estivesse consciente do propósito eterno que Ele tem para a minha vida, e que é passar a eternidade ao lado dEle. Por isso, meu irmão, nós estamos em guerra, e em guerra inclusive contra aqueles que dormem. Porque esses que dormem fizeram um movimento hoje aí, tentando mostrar ao mundo, não é, que a palavra de Deus ela é furada, para mostrar ao mundo que nós somos pessoas que não aceitam, que nós não somos inclusivos, que nós não somos isso, aquilo, aquele outro, e não é o que diz a palavra do Senhor. Ao contrário. Se nós fôssemos ler o capítulo 19 de Gênesis, onde Moisés, não é, que é o autor, registra a atrocidade daqueles moradores de Sodoma e que tentaram pegar os anjos que estavam na casa de Ló para abusarem sexualmente deles. Ali demonstra, meu irmão, o estado vil e nebuloso que alcança a humanidade quando ela anda sozinha, perdida e afundada nos seus prazeres. E por quê? Porque o hóspede, as viúvas e os órfãos, segundo a Bíblia, são as pessoas mais frágeis e em condição de perigo que existem. Portanto, quando Ló tentou proteger e viu aquela cidade inteira indo tentar, não é, abusar sexualmente, o que estava acontecendo ali? Por que o estrangeiro é uma pessoa frágil? Às vezes é uma pessoa, não é um militar, eu sei lá o quê. Por que ele é frágil? Porque ele não está na terra dele. Ele não tem proteção, ele não está cercado do seu exército, ele está desprotegido. Assim são as viúvas e assim são os órfãos. Veja o estado que estes que dormem e que repetem os mesmos atos que Deus demonstrou a sua ira com 1000 vezes a capacidade de uma bomba de Hiroshima há 1650 anos antes da vinda do seu filho. Repete-se os mesmos atos. E saem por aí dizendo todas essas coisas. Por quê? Porque eles dormem, são da noite. Estão se embriagando e dormindo. Porque são da noite. Meus irmãos, nós estamos em guerra. E a nossa guerra é contra o pecado. Para que nos afastemos do pecado e nos aproximemos de Deus. Para que façamos a vontade do Altíssimo. E por último, meu irmão, no verso de número 9, a palavra diz que nós já temos a vitória em Cristo. No verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou. Você presta atenção nas palavras quando você lê? Deus não nos destinou. A palavra em Romanos, no capítulo 9, diz que Deus fez vasos para a honra e fez vasos para a desonra. Nós não estamos entre os vasos para a desonra, mas Deus nos destinou para a salvação em Cristo Jesus. E não para a ira, meu irmão. Isso que aconteceu em Sodoma é apenas uma demonstração da grandiosidade, das dimensões inimagináveis da ira de Deus contra o pecado. E diante disso, que é assustador, vem a palavra do Senhor e diz: mas isso não é para você, porque você está em Cristo. Mas Deus te destinou em Cristo para a salvação. Em Cristo Jesus, nós já temos a vitória, meu irmão. Em Cristo Jesus, nós já temos a vitória. Por isso, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em guerra e devemos, de maneira preparada, estarmos sóbrios, vigilantes. E aí no verso de número 10 ele diz o seguinte, não é? O nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, para que quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos. De novo a expressão dormir. E que dormir é este agora? Ou eu estou vigiando porque eu estou vivo e por ser filho da luz estou alerta, ou o meu tempo aqui tenha passado e agora eu estou a dormir, mas não dormindo espiritualmente. Mas assim como Lázaro, descansando no seio de Abraão, para que eu viva com ele, em união com ele, eternamente. Como é gloriosa a palavra do Senhor, meu irmão. E diante dessas coisas, meus amados, diante dessa verdade de que nós não somos da noite, nós somos do dia, que Cristo morreu para que eu vivesse com Ele em união eternamente. Ele veio até mim, Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Por isso nós estamos em Cristo. O apóstolo Paulo conclui da seguinte maneira: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis a fazer. A conclusão do apóstolo Paulo, depois de dizer todas essas coisas, é que isto serve de consolo para mim e para você. Isso o quê? Que quer vigiando ou quer dormindo, pela obra de Cristo na cruz, eu agora fui destinado para a salvação, para estar junto dele, em união com ele eternamente. E por que consolar? Diante dos problemas da vida, diante das questões que a gente tem, e que muitas delas fazem com que a gente se prostre e pare pelo caminho. Não é? Ficar ouvindo essas pessoas dizendo que isso tudo não é bem assim não, que não é por aí, que Deus não faz milagre hoje em dia não, essas coisas tudo é história de pastor sem vergonha que quer ganhar dinheiro da igreja e coisas assim. Tantas são as mentiras que a gente ouve, não é? E quando a gente está em situação mais sensibilizada, fragilizada, olha, quem é fraco na fé, ele essas coisas, está dando umas falhadinhas aí, né? Ele vai ouvir essas coisas e vai começar, sabe o quê? A acreditar. Por isso nós devemos vestir o nosso capacete da esperança da salvação, para sermos preservados dessas coisas. Nós vamos olhar para o mundo e as suas mazelas, e como é gostoso ter um nível de conforto superior ao que eu tinha, como é bom usar alguma coisa que as pessoas olham e falam assim, oh, ele tem, ou ele fez, ou ele, oh. Isso tudo, meu irmão, não vai sobrar nem pó, como sobrou Sodoma e Gomorra. Não vai sobrar nem o pó. Vai ser pulverizado, evaporado, sei lá como é que fala. Isso tudo não sobra. Mas o que fica e o que permanece é a palavra do Senhor, que é eterna, dizendo que eu e você, já em Cristo, vencemos esse mundo. E que não é a morte,
Não há altura, não há profundidade, nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, nessa noite, eu queria chamar os irmãos do louvor aqui, eu queria convidar você a refletir sobre essa palavra verdadeira e poderosa, porque a gente tem realmente olhado para muitas coisas e muitas dificuldades e se entregado. Essa é a verdade. Você precisa ser, assim como o pastor Aguiar falou sobre o aplicativo que dá transparência às finanças da igreja, isso é muito importante. A gente também precisa ser transparente com a gente mesmo. Porque tolo é aquele que tenta se enganar a si mesmo, né? Deus não te deu um chamado, meu irmão? Sim ou não? Eu posso responder por você. Sim. Deus não deu a você dons e talentos, meu irmão? Sim ou não? Deus não deu a você uma comunidade, Deus não deu a você a fé, Deus não deu a você instrução na sua palavra, meu irmão? E por que nós olhamos tanto para o mundo, sendo que essa não é a nossa pátria? Sendo que nos esquecemos que estamos em guerra e deixamos de nos revestir apropriadamente, não é? Por isso, nessa noite, eu queria te convidar a se colocar de pé, meu irmão, em nome de Jesus.